Matéria da Folha: Daniel Vorcaro urina sangue e deve ir para o hospital. O ex-banqueiro Daniel Vorcaro urinou sangue no final de semana e deve deixar a superintendência da PF em Brasília nas próximas horas para fazer exames em um hospital. O dono do Banco Master passou mal na segunda e recebeu a visita de um médico na prisão. A eventual saída para o hospital para a realização de exames depende de autorização judicial. O caso está sob relatoria do ministro André Mendonça, do STF. O ex-banqueiro também enfrentou restrições recentes na prisão. Segundo a coluna de Igor Gadelha, do Metrópolis, ele ficou 5 dias sem receber advogados devido a uma dedetização na sede da PF que se estendeu até o feriado de Tiradentes. Bom, vamos lá. Eu sei que está todo mundo aí já pensando no envenenamento, que é o básico, óbvio, de um cara que é alvo do sistema. Vem cá, você acha que para as grandes autoridades, e você sabe exatamente de quem eu estou falando, você acha que para essas grandes autoridades é melhor Vorcaro vivo ou morto? Morto ele não vai falar nada, não vai delatar ninguém, não vai falar de contrato, não vai falar de taiaiá, não vai falar de político, não vai falar de nada. Morto não fala. Então, para as grandes autoridades, é melhor esse cara vivo ou morto. Ter um arquivo vivo ou um arquivo morto. E como é que você mata alguém dentro da cadeia? Ou faz como o sicário, manda o cara se enforcar, ele vai lá e se enforca. Ó, meu irmão, você tem meia hora para se matar, viu? Sua camisa tá aí, se enforque. Porque senão eu vou matar sua mãe, vou matar seu pai, vou matar sua filha, vou matar sua avó, vou matar seu tio, vou matar sua família toda. O cara aí, né, vai e se enforca. Você tem esses dois métodos. Ou mata mesmo o cara dentro da cadeia, como foi o caso do sicário, ou, pouco a pouco, ali no veneninho, ó, você nem sente. Você nem, o gosto da comida nem muda. Né? É tão pouquinho a dose, mas que com o passar do tempo vai te matar, que você não sente. Certo? Aí vamos lá. Aqui, ó. Ontem a conta não é o Léo Lins, mas é o Léo Lins, publicou o seguinte: sim, urinar sangue hematúria pode ser um sintoma de envenenamento, especialmente por substâncias que afetam a coagulação sanguínea, como veneno de rato, o famoso chumbinho, ou substâncias tóxicas que danificam diretamente os rins. Chumbinho, todo mundo sabe o que é chumbinho, todo mundo já viu um chumbinho na vida. Você não vai pegar o potinho de chumbinho e botar no bife do cara, né? Você bota 1 ou 2. Aquela pedrinha pequenininha, você bota 1 ou 2. Ele vai comer ali que não vai sentir nada. Né? Mas vai fazer um efeito no futuro. Existem vários tipos de veneno. Você matar um cara envenenado, o chumbinho é o mais barato, o mais rápido, você compra na esquina, pô. Qualquer feira do rolo, você compra... Você compra chumbinho. Qualquer feira do rolo, você compra chumbinho. No Brasil, você comprar esse veneno é mole. Mole. Tem venenos mais sofisticados, né? Como aqueles usados pela Rússia. Eu lembro uma vez de um caso de um cara que Putin estava atrás, o cara morava em Londres. Aí o nego botou veneno na maçaneta da casa dele. Chegou em casa, botou a chave, na hora que pegou a maçaneta, meu irmão, e abriu a porta, 20 minutos depois o cara estava morto. Porque o veneno estava na maçaneta da porta. Veneno invisível. Estava na maçaneta da porta. Né? Então, existem vários tipos de veneno para você se livrar de quem você não quer. Eu não sei. Eu não estou dizendo que ele foi envenenado, não. Estou supondo. Eu estou botando todas as cartas na mesa. Pode ser pedra no rim, pode ser inflamação no rim, pode ser um bocado de coisa mesmo. Mas pode ser veneno também. A gente não pode descartar, não, pô. É muita coincidência, brother. O sicário já morreu. Agora ele tá urinando sangue e nego não acha nada errado nisso aí? Eu não posso nem desconfiar? Pera aí, né? Pera aí. Bom, diante da gravidade dos fatos, Mendonça autoriza Vorcaro a fazer exames em hospital particular. Ó, por que não mandou o cara pro SUS, porra? Manda a porra do cara pro SUS. O ministro André Mendonça autorizou nessa quarta o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, a deixar a prisão e realizar exames médicos em um hospital particular em Brasília. O ministro atendeu ao pedido da defesa de Vorcaro,
que está preso na superintendência da PF e passou mal nos últimos dias. Ele recebeu atendimento médico na prisão e relatou ter urinado sangue. A escolta de Vorcaro será feita por agentes da Polícia Federal. O local e o horário dos procedimentos não foram divulgados por razões de segurança. No dia 4 de março, Vorcaro voltou a ser preso e foi alvo da terceira fase da Operação Compliance Zero. Bom, é isso, né, meu filho? É isso. Eu acho que tem que ser investigado. Só acho. Só ninguém, não. Só acho que ele tem que ser investigado. Né? Mas vamos ver o que é que os exames... o exame médico da Polícia Federal disse que o sicário se enforcou mesmo. Foi suicídio. Chegaram à conclusão que foi suicídio. E agora... Agora aparece o Vorcaro urinando sangue. Bom, aí, já que a gente está falando do Vorcaro, olha isso aqui. Marçal diz que Vorcaro é sinônimo de inteligência e prevê recuo em delação. Virou mãe de Ná agora, né? Além de coach, virou mãe de Ná também. O empresário Pablo Marçal disse ter ficado impressionado com o esquema orquestrado por Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. Em entrevista à coluna, Marçal afirmou que Vorcaro mostrou um nível de inteligência que não esperava ver no Brasil. Ao minimizar a prisão do banqueiro, o empresário citou as prisões de José do Egito de Jesus, de Lula e do apóstolo Paulo. Olha a mistureba que o maluco fez. Eu acredito que Vorcaro vai ser um cara que, quando alguém for usar uma expressão de alguém que é muito inteligente, vai falar assim: você é muito Vorcaro. Você é muito arquiteto de algo que ninguém percebeu. Ninguém percebeu? Ninguém percebeu? Todo mundo percebeu, só que ele foi comprando as pessoas que percebiam pelo meio do caminho. Isso é uma mula, esse Marçal, um jumento. Questionado pela coluna sobre o fato de Vorcaro estar preso no âmbito das investigações do Master, Marçal respondeu: na prisão, José do Egito já ficou, Paulo já ficou, Jesus já ficou. A prisão não é um lugar que é o fim de uma pessoa. Ali pode determinar o fim se a pessoa for fraca. Olha o exemplo que o cara deu, meu. Inacreditável. Na sequência, ele citou Lula. Nosso presidente do Brasil não ficou preso na cadeia por 580 dias e continuou sendo inteligente. Eu tive coragem de assumir que ele, Lula, é o político mais influente da história. Não foi a prisão que diminuiu, não. Ele baixou a cabeça. Então, quando você olhar para algo, esse algo não determina o futuro de uma pessoa. Determina se ela desistir, diz Marçal. Candidato a prefeito de São Paulo, Marçal disse ainda não acreditar que Daniel Vorcaro celebre delação premiada para reduzir pena. Para o empresário, o banqueiro pode sair da prisão em 5 anos e mesmo que não entregue os nomes de autoridades envolvidas no esquema do Banco Master. Não faz muito sentido, não. Não faz de jeito nenhum. Se você está num sistema onde esse tanto de gente está comprometida, fazer uma delação meia-boca com tantas provas não faz sentido. Vai livrar um cara e vai ferrar 80. Você pode até sair da cadeia, mas você não vive mais, argumentou Marçal. Não vive mais como? Você está querendo dizer o quê? Que se ele entregar alguém, ele vai morrer? É isso, Marçal? Tá certo. Isso não é novidade nenhuma. Mas não sei se ele vai delatar ou não vai delatar. O que eu sei é que ele trocou advogados que são especialistas em delação. Isso é o que a gente viu. Até agora, realmente, não saiu nada. Mas, se vai sair ou não, eu não sei. Mas outra aqui que parece que vai abrir o bico é esse aqui, ó. Ex-presidente do BRB troca advogado para encaminhar a delação premiada. O ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, decidiu trocar de advogado para que possa começar um processo de colaboração premiada. Com isso, Kleber Lopes deixa o caso e Costa negocia agora para que o advogado Davi Tangerino assuma seu caso. 2 motivos são apontados para a troca. Primeiro, a sinalização de Costa de fazer delação e, portanto, mudar sua defesa técnica.
até agora ancorada no entendimento de que ele não teve responsabilidade no caso Master. Segundo, o fato de Kleber também advogar para o ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e as defesas poderem ser conflituosas. A troca segue roteiro semelhante ao do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, que também trocou de advogados para encaminhar uma delação. Após. Exatamente isso. Vamos ver na corrida aí quem é que vai entregar primeiro, né? Não sei. Ou se também ninguém vai entregar ninguém. Também não sei. Não tenho bola de cristal, não. Mas vamos lá. Vamos falar do nosso amigo Flávio. Vamos falar algumas cositas aqui do nosso amigo Flávio que a gente precisa comentar. Mas antes, 5.700 pessoas assistindo. Eu gostaria só do seu joinha. Se você puder, dar um like, se inscrever no canal, ajudar os patriotas aqui com R$1, 2, 3, 4, 5. Me dá uma moral aí nas assinaturas também, pô, pra gente bater a meta. Vire membro, certo? Bom, vamos lá. Vamos começar com isso aqui, ó. Artilharia do PT volta a 2022 e ataca histórico armamentista de Flávio. Isso aí parece uma Barrett .50, né? Eu acredito que seja. É uma bicha poderosa. A campanha de Lula pretende retomar uma estratégia utilizada em 2022, quando o chefe do Palácio do Planalto disputou a presidência contra Jair Bolsonaro. Dessa vez, com foco no tema das armas. Segundo apurou a coluna, a ideia é relembrar episódios em que aliados do ex-presidente defenderam o armamento da população. Um dos episódios que deve ser lembrado é o deputada Carla Zambelli, que não tem nada a ver com Flávio, né? Outro caso de Roberto Jefferson. Beleza, tem nada a ver com Flávio também. A estratégia deve ser reforçada, especialmente após pesquisas indicarem que, entre as mulheres, há maior rejeição ao uso de armas de fogo. Pois é, eu não sei o que essas imbecis têm na cabeça, que arma de fogo para mulher, num Brasil perigoso, é o que salvaria a vida delas. Não sei o que essas jumentas pensam, né, de arma de fogo. Mas se uma mulher puder usar arma, se qualquer um de nós pudéssemos usar arma, a violência era muito menor. E se mulher pudesse ter arma na bolsa, ela estava segura, irmão. Totalmente segura. Mas, enfim, é impressionante o seguinte, parece que o PT quer fazer campanha para o Flávio. Porque uma das maiores preocupações do brasileiro hoje é a segurança pública. E Flávio é a favor do armamento. E o PT vai dizer o quê? Que Flávio é a favor do armamento? Então o PT está fazendo campanha a favor de Flávio. Os caras são muito burros, cara. Os caras são muito burros. Continuem, viu, petista? Por favor. Mostre mesmo aí que Flávio é a favor de armar a população, que Flávio é a favor que a segurança diminua, bandido na cadeia, menor tem que ir para cadeia também. É isso que a gente é a favor, né? Isso é que a gente é a favor. Então, parece até que o PT está a fim de ajudar Flávio. Porque se o PT se enveredar por isso, é de uma burrice gigantesca. Porque a população está preocupada, sim, com a segurança pública. Se a população pudesse andar com a arma dentro da capanga, dentro da bolsa, aqui por baixo, todo mundo ia andar, bem. Todo mundo andaria. Mas o PT está indo por esse caminho aí. Beleza. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Falando ainda do Flávio, vocês estão ligados que ele ontem foi em Sinop, por uma feira agropecuária, e a gente vai mostrar para vocês. Flávio Bolsonaro visita Sinop para participar da feira Norte Show e intensifica articulações políticas. A Feira Norte Show 2026 começou com números expressivos e já entrou para a história do evento. Apenas no primeiro dia, na terça-feira, cerca de 30 mil pessoas passaram pelo Parque de Exposições da Acrinorte, em Sinop, consolidando um recorde de público logo na abertura da feira. Além da forte movimentação, o dia foi marcado pela solenidade oficial de abertura, que reuniu autoridades políticas, lideranças do setor produtivo e representantes de entidades do agronegócio,
reforçando o peso institucional e econômico do evento. O presidente da Acrenorte, Moisés de Bastiani, destacou o resultado já na largada. Segundo ele, a Norte Show começou com sucesso no primeiro dia e não tem dúvida que vai encerrar com números ainda maiores em visitação e negócio. Certo? E nessa quarta foi a vez do senador Flávio Bolsonaro, candidato à presidência, pré-candidato, visitar Sinop para participar da Norte Show. O senador aproveitou a viagem no Mato Grosso para intensificar articulações políticas, visando as eleições desse ano e fazer aceno ao setor produtivo do agronegócio. Beleza, vou botar aqui o nosso amigo Flávio, chegando lá em Sinop. Meu irmão, vou te falar, tinha um batalhão de gente para receber Flávio. Batalhão, bro. Olha isso. Aí, Flávio. Cara, autografando camisa, todo mundo fotografando o cara, todo mundo tirando foto, querendo falar com o Flávio, aí, ó, dando autógrafo no boné, tirando foto. Enfim, foi aí, ó, até na bota o cara tava autografando ali, pô. Ó, Zé Medeiros aqui, ó. Meu compadre, Zé Medeiros aí. Tomara que seja escolhido candidato ao Senado, né? Tomara. Bom, aí foi isso aí o tempo inteiro lá na feira. Aí, em dado momento, ele parou para dar uma entrevista e eu quero trazer aqui para vocês essa entrevista dele, onde ele comenta isso aqui, ó. O senador Flávio Bolsonaro afirmou em Sinop, durante a Norte Show, que vai pedir votos apenas para aos nomes já definidos pelo Partido Liberal em Mato Grosso, como Wellington Fagundes e José Medeiros. Ao mesmo tempo, disse que outros apoios políticos são bem-vindos, tentando reduzir tensões internas e reforçar a unidade da sigla no Estado. Vamos ver. O senhor na campanha vai subir só no palanque do candidato do PL ou de todos que te apoiarem? O nosso candidato pré-candidato ao governo aqui em Mato Grosso é o Wellington Fagundes, meu amigo e senador. O nosso pré-candidato ao Senado é José Medeiros. Esse é uma pessoa que o presidente Bolsonaro tem um grande apreço. Eu acompanho há bastante tempo já na Câmara dos Deputados. Um parlamentar muito atuante, leal, muito querido. E, obviamente, na candidatura à presidência da República, não tem que escolher apenas alguns candidatos. Nossos oficiais são esses, é óbvio que nós vamos pedir votos para eles, mas todos os apoios são bem-vindos de todas as demais lideranças aqui, em especial aquelas que estão unidas para resgatar o Brasil das mãos sujas do PT. O senhor Graças a Deus, cara. Graças a Deus ele vai apoiar o Zé Medeiros. É um cara que precisa voltar para o Senado. Esse aí vai votar, de fato, a favor de impeachment de ministro da Suprema Corte. Não é porque é meu amigo, não, é porque vai votar mesmo a favor de impeachment da Suprema Corte. E o Zé estava morrendo de medo, eu conversei com ele, ele estava aí receoso se o PL apoiasse, não ia apoiar. Pronto, está vendo aí a declaração do Flávio de que vai apoiar o Zé Medeiros e o outro cara lá, certo? Bom, isso aí é no Mato Grosso. Vamos agora para o Mato Grosso do Sul, que eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Uma pesquisa muito interessante no Mato Grosso do Sul. Essa aqui. Pesquisa para senador no Mato Grosso do Sul. Olha quem está em primeiro lugar. Marcos Polon, com 41,2%. Em segundo lugar, outro cara do PL, graças a Deus. Nem sei se é bom ou se não é, não vou mentir, não sei. Quem é Reinaldo Azambuja, quem puder aí avaliar se você for lá do Mato Grosso do Sul. Segundo lugar, Reinaldo Azambuja com 32,7%. E em terceiro lugar, o cara do PT com 14%. O ponto aí é o seguinte: Valdemar não quer Polon candidato ao Senado pelo Mato Grosso do Sul. E o cara é líder, pelo menos na pesquisa Veritá, ele é líder. Disparado, hein? Quase 10 pontos na frente do segundo lugar, que também é do PL.
Esse cara foi indicado pelo presidente Bolsonaro. E Valdemar está fazendo jogo duro, está tentando sabotar a candidatura do cara. Aí o Cauã comenta: Marcos Polon está liderando na pesquisa da Veritá para o Senado de Mato Grosso do Sul. A pergunta que não quer calar é: por que Valdemar Costa Neto e Rogério Marinho querem rifar um candidato que está liderando as pesquisas e que foi o mais votado do estado para deputado? Será que é porque ele é bolsonarista e aliado ao presidente? Porque o que parece é que Valdemar quer rifar todos os bolsonaristas nas disputas para o Senado, contrariando o próprio Bolsonaro, que fez uma carta apoiando o Polon. Exatamente. E outra, que eu acho que o Cauã esqueceu aí. Uma das verminagens do Valdemar foi o seguinte: vou decidir quem tiver melhor nas pesquisas. Pronto. Então tá decidido. Porque ele é o líder inconteste. O cara é líder com 10 pontos na frente do segundo. Então não tem nem o que dizer. Foi o deputado federal mais votado do Mato Grosso do Sul. Agora ele é o líder, pelo menos na pesquisa Veritá, ele é o líder com 10 pontos na frente. Então, assim, Valdemar está esperando o quê? Para bater logo o martelo e fazer com que o Polon seja o candidato. Cara, Polon daria. Primeiro que se ele conseguir a legenda, a vaga, ele ganha. Ele ganha, não tenho a menor dúvida. Pode até nem ser em primeiro, mas ele vai ser senador do Mato Grosso do Sul. Isso eu não tenho dúvida. E seria um senador maravilhoso. Um senador maravilhoso. Certo? E está sendo sabotado justamente pelo que o Cauã falou, porque é bolsonarista mesmo. Se fosse um vagabundo do Centrão, Valdemar estava apoiando. Mas como é um bolsonarista raiz, aí está nessa viadagem. Bom, aí ontem aconteceu isso. Flávio planeja reajustar aposentadorias e despesas com saúde e educação só pela inflação. Só uma matéria mentirosa que saiu na Folha de São Paulo e foi replicada por um bocado de lugar. Certo? Flávio nunca abriu a boca para falar isso. Você nunca viu Flávio falar de reajustar a aposentadoria só pela inflação. Você nunca viu ele dizer isso. Ele nunca falou isso. Certo? Mas a Folha ontem lançou essa merda aí. A equipe a cargo do programa econômico do pré-candidato Flávio Bolsonaro considera politicamente viável um ajuste fiscal inicial da ordem de 2 pontos percentuais do PIB, caso o senador fluminense seja eleito. Aí o Flávio vai lá e diz o seguinte, ó. Aí o Flávio vai lá e comenta isso aqui. Porra, tô com agonia no nariz, bicho. Já todo dia eu tenho, mas hoje tá pior. O dia já começa com combate às fake news. Ponte furada. Nunca tratei do tema internamente. Aí ele carimba, ó. Fake. Flávio avalia reajuste das aposentadorias apenas pela inflação. Ou seja, essa fake news saiu na Folha de São Paulo. Um dos 3 maiores jornais do Brasil. Né? A Folha de São Paulo já começou o trabalho para destruir a candidatura do Flávio há muito tempo, né? Mas quando você bota uma fake news dessa, porra, será que a Folha de São Paulo não sabe o telefone do Flávio? Para ligar para Flávio, para perguntar, Flávio, isso aqui é verdade? Porque eu tenho essa informação que partiu de um bastidor seu, papapá. Não. Simplesmente vai publicando. E o que é que acontece? Essa matéria que eu trouxe para vocês aqui nem era da Folha. Já era de um outro jornal que já estava republicando. E isso aí se espalhou no Brasil inteiro, amigo. O Brasil inteiro agora está achando que Flávio vai reajustar a aposentadoria apenas pela inflação. Aí você acha que o velho vai gostar ou vai ficar indignado com ele? Você acha que a galera que vota nele, que são os mais velhos, vai ficar feliz ou triste com o Flávio? Porque a negativa do Flávio não vai passar para todo mundo. Não é todo mundo que vai ver que Flávio rebateu isso aí. Mas muita gente vai ver o que a Folha escreveu. É assim que funciona a velha mídia maldita. Infelizmente. Bom, vamos lá, né? Falar ainda do nosso amigo Flávio. Boa notícia. Flávio Bolsonaro registra 42,2% contra 28% de Lula no Rio Grande do Sul. Ou seja, uma surra, né? Uma surra.
Um levantamento feito pelo Instituto Brasmarket, divulgado nessa quarta-feira, mostra que o pré-candidato Flávio Bolsonaro registra 42,2% contra 28,2% de Lula. Outros 16 não sabem ou não responderam e 8,3% somam brancos ou nulos. No cenário, outros nomes aparecem na disputa. Aí você vê, ó, Zema 4,5%, Renan 0,4%, na frente de Caiado 0,3%. Não sabem, não respondem 16%. Aqui tem uma coisa interessante, galera. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo uma pesquisa onde Zema está na frente de Caiado. Caiado sempre esteve na frente de Zema. Sabe o que é que está alavancando Zema? Essa conversa dele aí de bater na Suprema Corte. Está dando certo para ele. Está dando certo para Zema bater na Suprema Corte. Ele sempre ficou atrás de Caiado, sempre. Aí agora, virou macho, começa a bater na Suprema Corte e começou a despontar nas pesquisas. Pois é. Bom, aí eu vou trazer aqui agora, né, uma matéria do... Eu vou ter que botar... Uma matéria da CNN, aonde mostra que petista desde 2002, Nordeste preocupa Lula. Essa é a matéria da CNN. Olhe isso, meu querido Gafanhoto. Olha, o Nordeste sempre foi, desde 94, 98, um reduto muito forte para o presidente Lula e para o PT, uma verdadeira fortaleza eleitoral. Em 2022, o presidente Lula venceu graças à grande vantagem que ele colocou sobre seu adversário Jair Bolsonaro nos estados da região. O mesmo aconteceu também nas eleições anteriores que o petista venceu. Ele sempre tem uma dificuldade maior na região sudeste, na região centro-oeste, mas consegue votações tão expressivas que dão uma margem de manobra, uma margem de vantagem relativamente confortável para o petista. Mas agora o sinal está amarelo na região nordeste, porque vários nomes da oposição, muitos do Centrão, outros bolsonaristas, estão bem posicionados nas pesquisas de intenção de voto, colocando em risco governos petistas que estão há muito tempo no poder, por exemplo, no Ceará e em outros estados da região. E aí os números mostram o motivo da preocupação do Partido dos Trabalhadores. Em 2023, quando o presidente Lula estava começando o seu mandato, seu terceiro mandato, segundo o Datafolha, 53% dos nordestinos disseram que o governo é ótimo ou bom. Esse número caiu agora, em abril, para 41% de ótimo ou bom. Ou seja, o presidente Lula vê reduzindo a sua vantagem histórica na região Nordeste. Vantagem que nunca foi, esses números relativos à popularidade do presidente no Nordeste, segundo a linha histórica do Datafolha, nunca foram tão baixos. E aí tem a questão dos vamos olhando para os outros anos. Em 2006, o presidente Lula venceu na região Nordeste com 77% dos votos contra 22% de Geraldo Alckmin. Em 2018, a Dilma Rousseff venceu José Serra com 70% dos votos contra 29% de José Serra. Depois, novamente, Dilma Rousseff, em 2014, venceu com 71% contra 28% de Aécio Neves. Em 2010, Fernando Haddad teve 69,7% dos votos contra 30% de Jair Bolsonaro. Em 2022, foram 69,34% de Lula contra 30% de Jair Bolsonaro. As pesquisas mostram que, nesse momento, se a eleição fosse hoje, o placar seria bem mais apertado entre Lula e Flávio Bolsonaro. Nas questões regionais que eu mencionei, um dos estados que preocupa é a Bahia, porque a ACM Neto trava uma disputa muito acirrada com o Jerônimo Rodrigues, pelo governo local, que é do PT nesse momento. E o ACM Neto... Não tem disputa acirrada. Neto tá disparado na frente. Que disputa acirrada é essa que o cara tá muito superior na frente? Não tô entendendo. Conseguiu montar uma grande coalizão de centro-direita, que vai, inclusive, dar palanque para o Flávio Bolsonaro, e ele que já disputou o governo na última eleição de 2022, pode, então, dar palanque para o Flávio Bolsonaro e ainda tirar o PT do poder no estado que é tradicionalmente um reduto petista. O caso do Ceará também é bastante emblemático, porque Ciro Gomes vem registrando índices de aprovação, índices de popularidade bastante grandes no estado. Ele lidera a pesquisa lá do Datafolha no estado com 47% dos votos, a mais recente, contra 32% do atual governador Eumano de Freitas. A preocupação é tão grande que teve gente do PT defendendo que Camilo Santana fosse o candidato a governador do estado, substituindo o atual governador, para manter esse grupo político no poder. Aí tem outros rachas que também preocupam o PT, como, por exemplo, no Maranhão, onde Carlos Brandão, que é o atual governador, rachou com o Felipe Camarão, que é o seu vice do PT. O Carlos Brandão, que vem lá do grupo político de Flávio Dino, e acabou entrando em rota de colisão com o PT, desfazendo aquela frente que foi criada pelo hoje ministro do Supremo Tribunal Federal. E lembrando que em 2022, pela primeira vez, o presidente Lula perdeu numa capital nordestina, que foi Maceió. E em Maceió, a expectativa era que JHC, o atual prefeito da capital, fosse para o PSB, reforçando assim o palanque da esquerda, mas ele foi para o PSDB. Portanto, a situação do PT em Alagoas também não é muito confortável. Bom, ele não sei como é que estão os outros estados, mas na Bahia ele errou bonito aí.
Não tem nada de disputa acirrada na Bahia, não. A Semineto está realmente com a folga na liderança muito grande. E aí, vamos lá. Aqui, ó. Olha isso aqui. O coordenador de campanha de Lula que está falando. Coordenador da campanha de Lula diz que Flávio engoliu Zema e Caiado. Em entrevista à coluna, o ministro e coordenador da campanha de Lula atribuiu o crescimento do senador Flávio Bolsonaro à polarização. Bom, vou botar aqui o vídeo do coordenador da campanha de Lula comentando isso aí. Olha só. O Brasil saiu de 2022 num nível de esgarçamento, de polarização muito, muito forte. Eu diria até chegando ao campo da violência, como a gente viu no 8 de janeiro, ameaçando a própria democracia. Ou seja, para não sair da cadeira, eu vou dar agora um golpe, não é, no país. Era mais ou menos isso. Então, agora, a gente tem uma situação em que, de um lado, este candidato, não é, ocupa o espaço, não é, do pai, o Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, que é o mesmo campo, é uma mesma matriz. Ela seria polarizada, no caso, antes você tinha o governador de São Paulo, Tarcísio, o governador Zema, o governador Caiado, o governador Ratinho, o governador Eduardo Leite, um pouco mais ao centro, enfim. E a partir deste campo, você tinha uma situação que já era polarizada, mas bastante pulverizada. O que mudou, na minha opinião? Terminou aqui essa candidatura do Flávio Bolsonaro engolindo as demais candidaturas. Tanto que o Ratinho desistiu, outros também anunciam desistência. E, do outro lado, o presidente Lula, eu digo, a gente faz uma pesquisa, que é tracking, aquela que é feita por mais de 100 mil pessoas por dia, ele tem, de um lado, quando a gente pega ótimo, bom, regular para mais, eu digo sempre, não está fácil, não é, nesse momento, dizer que um político faz um ótimo mandato, um bom mandato. Mas aqui ele alcança um patamar em torno de 51%, 52% de aprovação, quando a gente pega ótimo, bom, regular para mais. E, do outro lado, cerca de 6 pontos na frente de Flávio Bolsonaro, que é o candidato que apresenta uma performance mais elevada. No segundo turno, numa projeção de segundo turno, aqui é interessante que fica também muito próximo, em torno de 7, 7,5 a diferença. É polarizada, sim, mas a eleição de 2026, eu digo que ela acontece num ambiente muito melhor do que a que foi em 2022. Eu digo que não tem eleição fácil, não. Bom, eles, como sempre, né, o cara é coordenador da campanha de Lula, né, ele não vai entregar o ouro pro bandido, mas ele disse aí que, de fato, não existe, não vai ter, não existe candidatura de terceira via. O Zema está insistindo nisso, está surfando nessa onda aí de bater na Suprema Corte, está dando certo para ele tem melhorado os números dele, sim. A gente não pode mentir aqui para ninguém, você também não é idiota. Não ia adiantar eu dizer que não estava adiantando nada, porque você vai dizer, pô, não confio mais em Didi. Eu estou vendo que está adiantando. Então, de fato, para Zema está funcionando, o Zema já passou Caiado, mas vai morrer na praia também, né? O meu ponto aqui é o seguinte, Zema e Caiado poderiam já estar apoiando o Flávio, pô, porque eles não vão para lugar nenhum. Não vão para lugar nenhum. E essa história de dizer que Flávio não critica a Suprema Corte é mentira. O Kim Paim ontem ou anteontem fez aí um dossiê Zema maravilhoso, mostrando quem de fato é Romeu Zema. Isso é um verme, rapaz. Romeu Zema é um verme. Não vale nada, não. Mas o cara tava... Zema encontrou um caminho. A verdade é essa. Caiado tá perdido. Caiado não sabe para onde vai. Perdidaço. Zema, com a ajuda de Gilmar, encontrou um caminho. Porque se Gilmar não tivesse pedido para investigar ele tava aí que nem barata tonta. Mas Zema encontrou o caminho dele. O caminho dele vai ser, até o final, bater na Suprema Corte. Escreva o que eu estou lhe dizendo. E eu espero que no segundo turno, esse vagabundo, pelo menos, se empenhe um pouquinho para ajudar Flávio. Porque ele não ajudou em nada Bolsonaro. Nada. Bolsonaro perdeu em Minas. Ele era o governador. Ele poderia ter usado a máquina. Ele poderia ter se esforçado, se empenhado para ajudar Bolsonaro. Não ajudou em nada em Minas Gerais. Foi por isso também que Bolsonaro perdeu. Então eu espero que no segundo turno esse cara seja homem e peça para o atual governador, que era o vice dele, ajudar o Flávio. Mas vamos ver, né? De Zema eu realmente não espero nada. Vamos continuar aqui. Tem muita coisa para a gente comentar. E eu quero falar sobre o Bessias.
né? Olha essa matéria aqui, que interessante. As duas que eu vou trazer para você, uma depois da outra. A primeira é essa aqui, ó. Presidente da CCJ desiste de antecipar a sabatina de Messias. O presidente da CCJ, do Senado, optou por manter para a próxima quarta-feira a sabatina do indicado do presidente Lula ao STF, o ministro Jorge Messias. Na semana passada, conforme mostrou o Metrópolis, a sabatina do chefe da AGU chegou a ser antecipada para o dia 28 de abril. A mudança foi considerada devido à proximidade do feriado de 1º de maio, o que poderia comprometer o quórum necessário para a votação do nome de Messias à vaga na corte. A coluna Otto Alencar afirmou que enviou um ofício à CCJ confirmando a data. Ele também disse que se reuniu com Messias 2 vezes na semana passada. Eu estive com Messias 2 vezes e mantive a data da sabatina. Enviei ofício e a sabatina será mantida para o dia 29, na quarta-feira que vem. Beleza. Aí é o seguinte, se ele não antecipou, é porque ele sabia que ele não tinha os votos. Se o governo já tivesse todos os votos, ia querer para amanhã. Não ia pedir para antecipar uma semana, não. Ia pedir para antecipar um mês. Se o governo tivesse os votos para aprovar Messias, não teria sido postergado para a data que era a data inicial. Aí se cogitou antecipar. Por que não antecipou? Porque não tem voto. Simples assim. Se o governo tivesse o voto de Messias e tá naquela vai, não vai, fica ou não fica, pode ter certeza, meu amigo, que o Otto Alencar, que é um capacho de ladrão, porque Lula é ladrão e ele é capacho de Lula, ele teria antecipado. Otto Alencar é um serviçal de Lula. Ele teria feito isso, mas não fez, né? Então você começa a pensar, é para quarta-feira, dia 29. E será que na quarta-feira tem os votos? Olha essa matéria aqui da CNN. Olha o que diz a CNN. A questão que se coloca agora é o placar. Qual é o placar real hoje da aprovação do Jorge Messias? O governo federal vende uma ideia de que a situação está relativamente pacificada, que o presidente Lula se reaproximou do Davi Alcolumbre e que ele vai ter uma votação entre 48 e 52 votos, mais tranquila do que foi a votação do Flávio Dino, mais do que o suficiente para ser aprovado, porque são 41 votos necessários. Agora, conversando com parlamentares da oposição, eles têm uma outra conta, um outro placar muito diferente desse. Conversei com 3 senadores. O Eduardo Girão, do Partido Novo, que, aliás, Partido Novo, só um parênteses aqui, Partido Novo e PL foram os 2 únicos que fecharam questão contra a indicação do Messias. Portanto, vão votar em bloco contrariamente. Agora, o que disse o Eduardo Girão, do Partido Novo? Que o governo está blefando com esse placar, que o placar, de fato, vai ser muito apertado, mas, nesse momento, pela contabilidade da oposição, estaria desfavorável para o Jorge Messias. A oposição, segundo o Eduardo Girão e segundo também o senador Exalci Lucas, ela contabiliza votos para rejeitar a indicação. O Exalci Lucas, inclusive, aposta muito na questão do voto secreto, porque o voto secreto favoreceria a oposição nesse caso. Disse ainda o Eduardo Girão que o movimento de transparência ganha corpo. Outro senador que eu conversei, esse é do Centrão, próximo a Davi Alcolumbre, também avalia que o governo está sendo otimista demais com essa votação, com esse placar em relação ao Jorge Messias e que pode haver uma surpresa na hora H, sem trocadilho com o nome do nosso jornal. Bom, você está vendo aí que cada um tem um número, né? O governo tem um número, a oposição tem outro. A oposição diz que não tem quórum para... Não tem quórum, não. Não tem quórum, né? Não tem quórum para eleger o Messias. Se você perguntar para mim, eu acho que tem. Eu quero estar errado. Eu quero ver Lula tomar essa porrada. Eu quero ver Lula ser derrotado. Pela primeira vez em 200 anos, um presidente da República não conseguiria fazer... colocar um ministro no STF. Eu adoraria, mas eu acho que o cara vai passar. Acho que vai passar apertadinho. Mas e daí? Se você ganhar um jogo de 45-0 ou 1-0, é 3 pontos do mesmo jeito. Você ganhou o jogo de qualquer jeito. Certo?
E para Lula, o que interessa é que Messias passe. Se vai passar com 100 votos dos senadores, né? Que não temos 100, ou se vai passar com um votinho só a mais, não interessa, passou. Então eu acho que o nosso Senado é tão descarado que vai passar. Tem a parada da votação secreta. Eu sou contra a votação secreta. Eu acho que todas as votações do representante do povo têm que ser aberta, tirando muito poucas que poderiam comprometer a integridade física dos deputados, senadores e suas famílias. Mas muito poucas votações assim. No resto, a maioria, todo mundo tinha que saber em que eles votaram. Só que um voto secreto favorece a oposição nesse caso. Porque quem quiser trair o governo, vota lá em que ninguém vai saber quem votou, quem não votou. Entendeu? Mas, infelizmente, eu acho que o Messias vai se dar bem nisso aí. É um absurdo, mas o Brasil é esse lixo que a gente está vivendo aí. Beleza? Bom, vamos continuar aqui. Era para eu ter falado o que eu quero comentar agora ontem, mas não tive tempo. Mas agora chegou o momento. Matéria do antagonista. Juliano Casarré vira alvo de colegas da Globo por encontro de homens conservadores. Todo mundo sabe que Juliano é um cara conservador, de direita, né? Eu não sei nem com que milagre ele está trabalhando na Globo, mas enfim. O ator Juliano Casarré anunciou a criação do evento O Farol e a Forja, previsto para os dias 24, 25 e 26 de julho em São Paulo. A proposta reúne palestras sobre liderança, empreendedorismo e vida espiritual. Definido por ele como o maior encontro de homens do Brasil, o projeto gerou reação imediata nas redes sociais e passou a ser alvo de críticas de artistas. Claro, né? Juliano Casarré afirmou que a iniciativa surge como resposta ao que considera um enfrentamento dos homens. O ator, que adotou posicionamentos públicos mais conservadores após conversão ao catolicismo em 2018, divulgou textos promocionais em terceira pessoa. Em um deles destaca: ele sabia que ia apanhar e criou esse evento mesmo assim. A estratégia também chamou atenção entre seguidores e colegas. Entre os comentários, Marjorie este ano criticou o discurso associado ao evento e questionou a originalidade da proposta apresentada pelo ator. Juliano, você não criou, você só está reproduzindo em maior ou menor grau, na verdade, um discurso que já é amplo e profundamente difundido, enraizado e que mata mulheres todos os dias. Por favor, dê uma olhada para isso, escreveu a atriz. Elisa Lucinda também se manifestou e classificou a iniciativa de Juliano Casarré como preocupante, certo? Aí, essa daqui eu faço questão de mostrar para vocês. Essa daqui eu quero mostrar o print. Essa daqui eu quero mostrar o print. Essa louca. Olha o que a idiota... Olha o que essa imbecil escreveu, cara. Porque é imbecilidade mesmo. Desculpe, meu colega Casarré, mas não me parece razoável tamanho atraso no seu pensar. Você está indo na contramão dos avanços do mundo. E o pior, em nome de um Jesus nada preconceituoso. Jesus era de esquerda. Multiplicação dos peixes nunca foi coisa de direita. O Bolsa Família parece mais com planos de Jesus. Já assinar embaixo as loucuras do Trump, por exemplo, me parece coisa dos romanos que mataram Jesus. Acho essa iniciativa da Forja aí um grande e preocupante delírio. E o Gordon comenta: o grau de alucinação dessa turma não lhes permite sequer suspeitar de que ela não tem ideia do que fala. Perfeito, Gordon. Concordo. Ela não tem ideia do que ela está falando. Falou um monte de groselha, um monte de abobrinha aí. A multiplicação dos peixes parece mais com Bolsa Família. É uma vagabunda, né, rapaz? A gente aqui tem que dar os nomes aos bois. É uma vagabunda, né? E o nome disso, no meu tempo, se chama patrulha ideológica. Se você não pensar como uma patotinha, você está fora do time. E o Casarré não é menino. O Casarré sabe com que ele está lidando. E evidentemente que ele sabia que a reação que viria
dos seus coleguinhas da Globo e do meio artístico seria essa. Ele sabia. Ele é otário, não. Ele sabia aonde ele estava se metendo. E, infelizmente, a verdade é essa, infelizmente, a nossa classe artística é toda vendida para um ladrão que compra toda essa galera aí através da Lei Rouanet. 13 bilhões no ano passado. 13 bilhões para artista de merda, rapaz. É inacreditável, né, bicho? Então, assim, como é que você vai discutir com a vagabunda dessa? Como é que você vai discutir com a cretina dessa que diz que Jesus é de esquerda? Que multiplicação de pães é igual a Bolsa Família? Ela não sabe o que ela está falando. Como disse aí o Gordon, ela não tem noção do que ela está falando, do absurdo, da bobagem que ela falou. Mas, tomara que dê certo esse evento. Se eu estivesse no Brasil, eu ia querer ir. Se eu estivesse no Brasil, eu ia querer poder participar desse evento aí. Então você aí, acho que vai ser em São Paulo, não sei nem onde vai ser. Mas você aí, se puder, vá. Prestigie o evento do Casarré. Beleza? Bom, galera, chegou a hora de uma bomba, que era para eu ter comentado ontem. Mas só os guerreiros que ficam aqui até o final com a gente vai ter esse privilégio de ouvir o que a gente vai comentar agora. Certo? Todo mundo lembra quem é Gedel Vieira Lima. Todo mundo sabe quem é Gedel. Ex-ministro de Lula, ex-deputado federal, manda-chuva do MDB. O cara hoje quem manda no MDB da Bahia se chama Gedel Vieira Lima. Ele, certo? E claro, o MDB de lá apoia o ladrão, evidentemente. Todo ladrão apoia ladrão. Então todo mundo sabe quem é Gedel Vieira Lima, todo mundo sabe o que Gedel Vieira Lima fez no verão passado. Só que agora ele extrapolou. Ele agora não se contenta mais com maletas de 51 milhões de reais. Ele agora quer, segundo denúncias, não sou eu que estou falando, ele ajudou na libertação, na fuga de um cara do presídio de Eunápolis, na Bahia. O cara era o líder do Comando Vermelho e dizem que ele botou 1 milhão de reais no bolso para facilitar a fuga do cara. Dizem. História estranha, né? Estranha, né? Mas vindo de quem vem, meu amigo, eu não duvido nada. Matéria do Estadão. Ministério Público investiga chefe Gedel sob suspeita de propina de 1 milhão na trama da fuga de líder do Comando Vermelho. O Ministério Público da Bahia investiga o ex-deputado Gedel Vieira Lima por suspeita de recebimento de propina de 1 milhão de reais em meio a uma trama que levou à fuga do traficante Edinaldo Pereira de Souza, o Dadá, apontado como liderança do primeiro comando de Eunápolis, braço do CV no sul do estado. Diálogos recuperados pelos promotores a partir da extração dos celulares de 2 alvos da Operação Duas Rosas revelam citações a Gedel, chamado de chefe pelos interlocutores. O também ex-deputado Udúrico Pinto Júnior e a ex-diretora do presídio de Eunápolis, Joneuma Silva Neres, ela fechou acordo de delação premiada e confessou sua participação na fuga de Dadá e outros 15 detentos em 2021. Galera, a diretora do presídio confessou participação na fuga do cara. A diretora do presídio, sabe quem nomeou ela? Adivinha quem nomeou a diretora do presídio? Adivinha. Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia. Indicou a mulher estava lá, foi presa, está fazendo uma delação premiada, está entregando todo mundo, ela que também está entregando o Gedel, e ela facilitou a fuga do maior traficante da Bahia e mais outros 15. Espera aí que eu me mordi todo aqui agora. Ai, meu pai do céu. Espera aí, galera, que a porra deu tilt aqui. Ah, foi. Agora foi. Eu se mordi todo aqui. Bom, vamos lá. Ao Estadão, claro, Gedel negou enfaticamente qualquer envolvimento com os ilícitos apontados pelo Ministério Público da Bahia e disse que qualquer um pode ser vítima de uma conversa em que se usa nome de terceiros.
há uma conversa entre dois criminosos que citam meu nome, afirmou o ex-deputado. A Operação Duas Rosas foi deflagrada na quinta-feira, 16. O nome Duas Rosas faz referência ao valor estimado da vantagem indevida que teria sido paga ao Dúrico Júnior, que foi preso em um hotel na Praia do Forte.